Bem, pessoal, essa nossa videoaula está dividida em 3 sessões, né? A primeira sessão, onde nós vamos apresentar a relevância do tópico. Na segunda, nós vamos falar da plasticidade de metais no nível da microescala. E na terceira e última, nós vamos apresentar a plasticidade dos metais numa macroescala e sua relação com a microescala. O público-alvo são os estudantes de graduação de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais. E o tempo dessa apresentação é por volta de 10 minutos. Então, o fenômeno de fadiga representa de 50% a 90% das falhas dos metais. Esses mecanismos de fadiga eles acontecem notadamente devido ao fenômeno de plastificação ou plasticidade, né? Além disso, os processos de manufatura eles utilizam-se das propriedades plásticas, da ductilidade dos metais, para sua execução, como extrusão, forja, laminação, hidroconformação, estampagem e outros, né? Boa parte dos processos de manufatura está baseado no fato dos materiais serem dúcteis, né? Então, tanto para projetar materiais mais resistentes à fadiga, como para desenvolver e melhorar processos de manufatura de peças metálicas, é preciso que se conheça melhor a plasticidade dos metais. Do ponto de vista microscópico, de uma escala microscópica, nós temos que a estrutura molecular dos metais, né, as ligações metálicas, elas são de forma tal que quando eu aplico tensões de cisalhamento, como está demonstrado aqui, né, e você cria um plano, certo? Um plano preferencial de deslizamento, conhecido como plano de discordância, essas ligações metálicas elas vão se rearranjar, tá? De forma que eu vou mudando, né? Vou mudando aqui o rearranjo estrutural e essas moléculas vão mudando de pares, de ligação, até eu chegar numa situação de equilíbrio, né? Eu vejo aqui que a estrutura molecular ela vai se alterando à medida que o fenômeno de plasticidade vai acontecendo. E como isso acontece do ponto de vista atômico, né? Então a distância unitária de discordância, ou seja, essa distância mínima, né, que eu percebo essa mudança na estrutura, ela tem a ver com a estrutura molecular do metal. Então isso vai variar de acordo com o material. Aqui nós temos um vídeo de um modelo de bolhas, né, onde vocês veem, para explicar esse fenômeno melhor, vocês veem isso acontecendo, né, onde eu estou marcando aí, você tem planos preferenciais de deslizamento, que seriam os planos de discordância, né? Isso acontece, esse modelo ele representa o que acontece realmente na estrutura dos metais. Do ponto de vista de uma escala macroscópica, né, os efeitos da plasticidade eles se apresentam na forma de deformações permanentes. Então, toda vida que eu falo de plasticidade, eu tenho que obrigatoriamente falar de deformações permanentes ou deformações não retornáveis ou não elásticas, né? São aquelas que alteram a estrutura permanentemente a estrutura do metal, do material. Elas dependem também do estado multiaxial de tensões de cisalhamento. O que é que a gente quer dizer com isso aqui? Ela depende de todas as tensões que agem em todas as orientações, em todos os eixos, né? E são notadamente devidas ao cisalhamento, né? As tensões hidrostáticas elas não têm nenhum efeito no comportamento plástico dos metais, só cisalhamento. E para a gente tratar de plasticidade de metais numa escala macroscópica, é preciso que a gente olhe para o diagrama de tensão-deformação. Enquanto que numa escala microscópica eu estou olhando para a estrutura molecular desse metal,
Do ponto de vista de engenharia, o que é mais comum é que a gente se atenha a uma escala macroscópica, onde eu vou olhar basicamente para o gráfico de tensão e deformação, para as relações constitutivas desses materiais, ou seja, as relações entre tensão e deformação. Nós vemos nesse gráfico aqui, desse vídeo, na verdade, um ensaio de tração numa barra de aço, certo? Vocês vejam que a máquina está puxando. Esse corpo de prova ele tinha inicialmente aqui um tamanho que nós marcamos aqui. E à medida que a máquina vai puxando, eu vou gravando aqui qual é a tensão e qual é a deformação. Então vocês vejam que inicialmente esse gráfico ele tem uma parte linear, tá? Que eu chamo de um regime linear, onde o material não apresenta deformações permanentes. A partir de um determinado ponto, que eu chamo de ponto de escoamento, eu começo a perceber o comportamento plástico do material. Primeiro eu observo que ele tem um platô aqui, o que a gente chama de plasticidade perfeita, o escoamento, onde eu tenho deformação sem o aumento da tensão. Depois ele passa para esse comportamento não linear que nós estamos observando agora. No corpo de prova, nós vamos vendo que ele já está se alongando bastante e é perceptível também a direção preferencial. Vocês veem aqui que está caindo aqui as camadas mais superficiais aí desse metal, mas vocês vejam que ele tem uma orientação que é a orientação do ângulo de onde o cisalhamento é maior, que no caso de um corpo de prova sob tensão uniaxial, ele vai se dar aí num ângulo de 45 graus. Então, à medida que esse corpo de prova vai aumentando, vamos apagar aqui para a gente ver o outro fenômeno que vai acontecer, vocês veem que a tensão vai aumentando também. Essa parte do gráfico eu chamo de endurecimento ou encruamento. Isso vai acontecer até um pico, né? Vocês veem que agora a tensão está se estabilizando num valor máximo e depois ela vai começar a descer, né? Esse valor, a resistência do material vai começar a cair. Isso vai se observar aqui no corpo de prova como o estreitamento ou a estricção da seção transversal desse corpo de prova. Se vocês observarem essa região aqui, essa seção transversal está diminuindo, né? Havendo uma estricção e a resistência do material está caindo, ou seja, as tensões estão se concentrando basicamente todas aqui, até a ruptura do material, certo? Vocês vejam que nós havíamos marcado aqui o tamanho inicial do corpo de prova e ele está agora bem maior, né? O ensaio decorreu e ele está agora, a gente pode dizer que o corpo de prova esticou, aumentou de tamanho, tá? Isso tem a ver com como que a gente havia falado, com as deformações permanentes, ou seja, o aumento permanente nas dimensões finais desse corpo de prova. Esse é um gráfico agora para um ensaio, né? Também um ensaio de tensão uniaxial, mas agora de um alumínio, onde a gente não observa aqui aquele patamar, aquele platô de escoamento, né? A maioria dos metais, a grande maioria, ela vai ter um gráfico muito parecido com esse. O aço, principalmente o aço de baixo carbono, é que vai ser um pouco diferente, que é o que a gente viu no gráfico anterior. No mais, a grande maioria dos metais, aço, alumínio, bronze, cobre, cobalto, titânio, todos eles vão ter um gráfico de tensão-deformação muito similar em relação à forma. Os valores, obviamente, vão ser diferentes, mas em relação à sua forma, eles são bem semelhantes. Então, do ponto de vista aqui do gráfico, né, do comportamento constitutivo, eu posso dizer que as tensões num corpo de prova, eu posso separar elas em, se eu chamar εt, minhas deformações totais, eu posso dizer que elas são compostas de uma parte elástica e de uma parte plástica, onde eu tenho aqui contribuição elástica e a contribuição plástica, tá? A gente pode separar esses dois fenômenos e isso aí facilita a nossa vida quando a gente está trabalhando aí com modelagem desse material, né? Então,
Esse é um fenômeno aditivo, né, onde a gente incorpora aí as duas. Você pode trabalhar independentemente com a energia, né, digamos assim, tanto plástica como a elástica. Como a gente havia falado, a plasticidade ela tem a ver com um estado multiaxial de tensões. Se nós olharmos aqui para o plano sigma 1, sigma 2 e sigma 3, né, todas as tensões principais, nós vamos ver que quando esse estado de tensão atinge qualquer uma dessas curvas aqui, né, no caso, eu estou vendo aqui uma superfície de plastificação de Tresca e de von Mises, eu estou vendo que eu percebo que quando ele toca essa superfície, o material vai entrar em escoamento, né? Ou seja, ele vai atingir aquela tensão limite onde os átomos vão começar a mudar de conformação e vão começar a deslizar, né? Vai haver o que a gente chama daí de discordância. Só para facilitar a visualização, agora nós temos nós tínhamos anteriormente o estado triaxial, o estado tridimensional de tensão, mas muitas vezes é cômodo que a gente trabalhe com o estado plano de tensão, ou seja, somente duas das três tensões principais. No caso aqui, sigma 1, sigma 2, eu considero que o meu sigma 3 é igual a 0, tá? Facilita para a gente observar o que é que está acontecendo aqui. Então, cada critério tem a sua forma e a sua formulação matemática. Aqui nós vemos a formulação matemática do critério de Tresca, e nós vemos aqui qual é a sua forma, né? Qual é a sua geometria aqui. Quando o corpo atingir qualquer ponto aqui dessa linha vermelha, nós dizemos que esse material mudou do regime elástico para o regime plástico. Nós temos igualmente aqui o critério de von Mises, né, que agora é uma elipse. Essa é a definição do critério de von Mises em relação às tensões principais. E o critério de von Mises ele tem uma vantagem em relação ao critério de Tresca, que é a vantagem da implementação computacional. Por ele ser em forma de elipse, né, ele se torna bem mais prático, bem mais fácil e menos suscetível de erros de computação numérica, né? Então, a gente tem a vantagem de usar, uma das vantagens de usar o critério de von Mises é essa em relação à implementação numérica computacional desse modelo. Então, esses eram os tópicos que a gente queria ter demonstrado. Pessoal, agradeço pela atenção de todos aí e um abraço.